Glória a Deus. Amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 15. Vamos ler, irmãos, o versículo de número 7 e 8. Mateus, capítulo 15, versículo 7 e 8. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor: Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Podeis sentar, irmãos. Irmãos, nós estamos num retiro espiritual, né? E foi colocado para nós a sugestão de um tema, na verdade um versículo tema, né? Que é aquele que diz: errais em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. E nós estivemos orando, irmãos, esses dias anteriores ao retiro, pedindo a Deus a palavra, pedindo a Deus para iluminar a nossa mente acerca do que nós deveríamos falar. E era a minha vontade falar até sobre o tema, né, propriamente dito, acerca das Escrituras e o poder de Deus, que nós não podemos focar só em uma coisa, mas nas duas, né? Nós não podemos ser aqueles que apenas conhecem as Escrituras e não o poder de Deus, e nem aqueles que não conhecem as Escrituras e só o poder de Deus, né? Tem que ter o equilíbrio, tem que ser as duas coisas. E eu orei, pedi a Deus uma palavra voltada para isso, mas o Senhor não permitiu, irmãos. Mas uma palavra mais forte veio ao meu coração esses dias, e na verdade ficou martelando na minha mente esses dias anteriores ao retiro, que é a questão de vida dupla, uma vida de fingimento, né, irmãos? A vida de na igreja ser uma coisa e fora da igreja ser outra. Me veio mais forte ao meu coração falar sobre isso aqui. E eu acredito, irmãos, que o Senhor, Ele quer tratar isso daqui nesse momento. Já começamos desde ontem, né? Porque isso, irmãos, é um empecilho para que Deus opere da maneira como Ele quer. É um empecilho. Para Deus operar poderosamente, esses empecilhos têm que ser tirados, irmãos. E nós não podemos viver essa vida dupla, essa vida fingida, e querer receber da parte de Deus poder ou aquilo que Ele tem preparado para nós. Deus, irmãos, Ele requer de nós sinceridade. Ele opera na sinceridade. Há um versículo lá no livro de Provérbios que diz que com aqueles que são sinceros, Ele tem intimidade. Então,
Eu creio que Deus ele quer tratar sobre isso daqui, irmãos. E se de fato alguém que essa palavra for direcionada, ouvir a voz do Espírito, ou não endurecer o coração, e de fato fazer aquilo que Deus está pedindo, como eu disse ontem, Deus está gritando. Aí, irmãos, a gente vai ver Deus fazer grandes coisas no nosso meio. Esse versículo que nós lemos, irmãos, é um versículo que Jesus está falando. E ele está se referindo a uma profecia de Isaías que fala que o povo honrava com os lábios, mas o coração estava distante dele. Ele estava se referindo aos fariseus. E ele chama eles de hipócritas, porque eles estavam apenas com os lábios, com a boca, com palavras, falando, adorando a Deus, mas o coração estava distante dele. Então, irmãos, diante dessa declaração de Jesus aqui, a gente já pode extrair algumas coisas. Primeiro, irmãos, é a questão das palavras versus ações. A Bíblia mostra diversas outras passagens, irmãos, que a nossa vida não pode ser uma vida apenas de palavras, mas de ações. Por exemplo, a Bíblia fala lá no livro de Tiago acerca da fé morta, que é a fé sem obras, e a fé verdadeira, que é aquela seguida de obras. Ou seja, existe uma fé, irmãos, que é só de palavras, que essa fé não serve de nada. E existe uma fé verdadeira que ela é seguida de obras, de ações. E essa sim é a fé que toma posse das promessas, que vive da maneira como Deus quer. Então, nós não podemos, irmãos, ser alguém que vive apenas de palavras, mas tem que ser de atitude, de ações. É o que Deus espera de nós. Acerca aqui da adoração, irmãos, como Jesus está dizendo aqui, há uma adoração de palavras, de apenas versos, mas com o coração distante do Senhor. E esse tipo de adoração, irmãos, o Senhor não recebe, Ele não se agrada. E é interessante porque o texto também mostra, irmãos, que o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe, irmãos, as nossas intenções, as nossas motivações. Ele sabe, irmãos, quando a nossa adoração ela é verdadeira e quando a nossa adoração ela é falsa, irmãos. Ele sabe. E se de fato, irmão, nós estamos aqui louvando a Deus, nós temos que ter esse entendimento. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe, irmãos, qual é a real intenção, a motivação. Ele sabe como está o nosso coração. Ele sabe se esse louvor que nós estamos aqui louvando, se um glória a Deus, um aleluia, é algo verdadeiro ou é, irmãos, algo que é fingido. Ele sabe, irmãos. Irmãos, nós podemos enganar as pessoas, mas a Deus nós não podemos enganar, porque Ele sonda o nosso coração, irmãos. Ele sonda o nosso coração. E meus amados irmãos, acerca da questão da adoração fingida e da adoração verdadeira, estava meditando sobre isso, irmãos. E meus irmãos, Deus, Ele não está à procura de talentos, de pessoas que têm talentos, porque tem muitos que têm talento, irmãos, e estão adorando a Satanás, irmãos. Há muitos que têm uma voz bela, há muitos que têm, irmãos, talentos de tocar, de cantar, de se expressar, mas, meus amados irmãos,
Muitas das vezes, irmãos, esses talentos não estão sendo utilizados da maneira correta, porque, como eu disse, Deus, ele sonda o coração, meus amados irmãos, e Deus não está atrás de pessoas talentosas, ele está atrás, irmãos, como ele disse para a mulher samaritana, de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, irmãos. Então não adianta, meu amado, ter uma voz bela, não adianta ter uma boa eloquência, não adianta ter talento de saber tocar. Meus amados irmãos, Deus quer saber se o coração está limpo diante dele. Deus quer saber da sinceridade, meu amado irmão, porque, como eu disse, há muitos que têm talento, mas o coração está distante do Senhor, e o Senhor não está à procura desses. Pelo contrário, irmãos, é melhor que coloquemos para louvar a Deus, por exemplo, aqui, pessoas que talvez nem são tão talentosas, mas que o coração seja reto diante de Deus, do que pessoas que têm talento, estão louvando só da boca para fora, e o coração está distante do Senhor. Não, meu amado, Deus não está à procura de pessoas talentosas, Ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então nós temos que parar, irmãos, e meditar sobre isso, irmãos. Será, irmãos, que aqui é só talento? Ou será que é a verdadeira adoração a Deus? Como eu disse, Deus não está, irmãos, interessado em apenas pessoas que saibam, que têm uma voz bela, que sabem tocar, que sabem se expressar. Não, irmãos, o negócio de Deus é o coração, irmãos. E como eu disse, irmãos, há a possibilidade de a pessoa enganar a nós, a enganar as pessoas com os seus talentos, irmão. Mas o Senhor ninguém engana, meus amados. Ele sabe se a nossa adoração está sendo verdadeira ou não. Ele sabe quem está vivendo uma vida de hipocrisia e quem não está. Ele conhece o nosso coração, irmãos. Ele sabe o que está dentro. Lembra de quando Davi foi ungido rei? Que Deus fala com Samuel e diz: vai à casa de Jessé, porque eu tenho escolhido dentre um dos seus filhos que é segundo o meu coração para reinar sobre Israel. Samuel vai à casa de Jessé. Quando chega lá, irmãos, manda chamar os filhos de Jessé, e aí começa a passar aqueles que eram soldados valentes, homens de guerra habilidosos, irmãos, homens fortes aparentemente, homens que dariam um bom rei. E a Bíblia diz que passou Abinadab, passou Eliabe, e Samuel, quando olhava para a aparência, Samuel pensava: certamente é este, aquele a qual o Senhor escolheu. E Deus dizia: não é esse não, Samuel. E passava um e vinha outro, e Samuel olhava para a aparência e dizia: é esse. Deus falava: é não, Samuel, porque o homem olha segundo a aparência, porém o Senhor contempla o coração. Meus amados irmãos, Deus não está à procura de uma vida de aparência, pelo contrário, Ele rejeita aqueles que assim têm vivido, mas Ele quer um povo que tenha um coração puro, um coração reto, um coração que o ama verdadeiramente, irmãos. Ele conhece o que está dentro, meu amado. Então não adianta, irmãos, viver esta vida de fingimento. Não adianta manter a aparência para dizer para as pessoas que está bem, quando na verdade Deus conhece o teu coração e sabe que está cheio de coisas que precisa ser tirada, está cheio de entulho que precisa ser removido. E a pergunta que nós queremos fazer aqui, irmãos: até quando nós viremos continuar vivendo esta vida de aparência, se preocupando apenas com a opinião das pessoas, ao invés da opinião do Senhor que nos conhece? Deus não está, irmãos, interessado em performances.
Ele quer um coração reto, irmãos, que o ama com toda a alma, todo entendimento, com todas as forças, irmãos. Deus não está, irmãos, se agradando da maneira como muitos têm vivido, porque o Espírito Santo, irmãos, ele não joga conversa fora e nem é fofoqueiro, irmãos. Ele não está falando para quem não está aqui, não, ele está falando para quem está aqui e para aqueles que vão me ouvir depois. Chega, irmãos, dessa vida de hipocrisia, dessa vida de fingimento. Deus conhece o teu coração, Deus sabe como tu estás, e Ele está pedindo há tempos, irmão, para que tu se arrependa, para que tu confesse, para que tu abandone, para que tu peça ajuda. Chega de hipocrisia, irmãos. Irmãos, tira aqui os fariseus e bota essa palavra para ti. Já pensou Deus falando contigo assim? Hipócrita, em vão tu me adora, tu me honra com os teus lábios, mas o teu coração está distante de mim. Já pensou o Senhor falando isso contigo, irmão? O Senhor que te salvou, que te perdoou, que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, que fez tudo por ti, te chamando de hipócrita, te dizendo que tu está adorando só com uma boca, mas o coração está cheio de coisas que precisam ser removidas. Meus amados irmãos, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero. Eu não quero ser alguém, irmãos, que vive uma vida fingida, uma vida de aparência. Não, Deus me livre. Eu quero honrar o meu Deus que me conhece. Meus amados irmãos, ainda falando de Davi. Tem outro microfone, não, irmãos? Só tem esse. Ainda falando de Davi, irmãos. Quando Deus fala que viu um homem segundo o seu coração e ungiu Davi como rei. Se nós formos olhar, irmãos, Davi, irmãos, era o menor da casa do seu pai. Davi, irmãos, era aquele que era o menos esperado, o menos provável. Mas Deus viu um coração sincero, irmãos, um coração que o amava, um coração que o temia. E aquela história, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Meus amados irmãos, se nós tivermos um coração assim, que ama Ele verdadeiramente, que honra Ele, que está preocupado em agradar a Ele, é esse que Ele está atrás para encher, para usar nesta terra. Como eu disse, Ele não está à procura de performances. Ele está à procura de verdadeiros adoradores, irmãos. E Davi era alguém assim. Davi era um verdadeiro adorador. Davi era alguém que verdadeiramente amava a Deus, irmãos, sobre todas as coisas. Davi era alguém que o adorava em espírito e em verdade. Lembra de quando Saul estava possesso de demônios? E alguém disse, vamos trazer um músico, que talvez quando o músico tocar, o espírito mal que está em Saul possa sair e Saul possa se acalmar. Alguém que via Davi louvando, irmãos. Louvando aonde, irmãos? Em público? Era lá no pasto. Ele e o Senhor e as ovelhas. Porque o verdadeiro adorador, ele não adora apenas quando ele está em público, mas ele adora a Deus aonde ele estiver. E alguém viu Davi adorando a Deus e disse, eu conheço um filho de Jessé, ele é alguém que o adora, ele é alguém que sabe louvar, ele é alguém que Deus está com ele. Mandaram chamar Davi. Davi chegou diante de Saul e a Bíblia diz que quando Davi tocava a sua harpa e começava a louvar a Deus, o espírito mal da parte de Deus que estava em Saul batia em retirada, irmãos. Veja o poder que há na verdadeira adoração de alguém que adora o Senhor de todo o coração. Irmão, talvez seja por isso, irmão, que muitas das vezes nada acontece.
Porque quando há uma verdadeira adoração, irmãos, o ambiente é mudado, é transformado, é preparado para a glória de Deus descer. Aleluia! Quando há uma verdadeira adoração, Deus opera, irmãos. Aleluia! Talvez não seria esse o motivo, irmão, de muitas das vezes a gente não vê muitas coisas acontecerem, aqueles cultos que muitas das vezes não tinha pregação. Eu me lembrei agora aqui de aquele documentário, né, do poder de Deus. Tem uma senhorinha lá que ela fala sobre isso, ela fala lá, o povo hoje não quer mais orar. Eu falo aqui para os músicos, irmãos, chegue meia hora antes, comece a orar meia hora antes do louvor, que na hora que vocês começarem a louvar, o fogo desce. Porque ela dizia que no tempo dela era assim, a igreja chegava antes, começava a orar, e já na hora do louvor o ambiente era transformado, a glória de Deus enchia o lugar, irmãos, e o Senhor operava. Meus amados irmãos, há um grande poder, uma grande agir de Deus quando há uma verdadeira adoração, irmãos, de alguém que adora o Senhor em espírito e em verdade. E Davi, irmãos, como eu disse, era alguém assim. Davi cometeu falhas, irmãos, erros, pecados. A Bíblia diz que ele adulterou, mandou matar o marido da mulher. Mas a Bíblia diz, irmãos, que um dia Davi foi confrontado. E quando ele foi confrontado, irmãos, ele no ato de ser confrontado, ele disse, pequei contra o Senhor. Ele se arrependeu, irmãos. Enquanto ele não confessou, a Bíblia diz, ele mesmo é quem diz que o humor dele tinha se tornado em sequidão de estio, ou seja, ele não estava alegre. E a Bíblia diz que a mão do Senhor pesava sobre ele dia e noite. E ele diz, confessar-te-ei o meu pecado, a minha maldade eu não encobri, e tu perdoastes a maldade do meu coração. Meus amados irmãos, Davi confessou o pecado. E é interessante, irmãos, porque no Salmo 51, que é um salmo de confissão, nós vemos ali, irmãos, como alguém que verdadeiramente vive preocupado com o Senhor, com a opinião do Senhor, age, irmãos. Porque quem vive vida de fingimento, ele não está preocupado com o que o Senhor acha, ele está preocupado com o que as pessoas acham ao respeito dele. O importante é manter a aparência para as pessoas. O importante é manter a reputação. O importante é que as pessoas achem que ele está bem. Mas quem ama a Deus verdadeiramente, quem honra a Deus verdadeiramente, ele está preocupado em primeiro lugar em honrar o Senhor e agradar o Senhor, e com o que o Senhor está achando do que ele está fazendo e vivendo. E no Salmo 51, irmãos, nós vimos ali, irmãos, como Davi era alguém assim, que a preocupação dele, irmãos, não era com a reputação. E outra coisa, irmãos, que é importante ser dita aqui. Uma coisa, irmãos, é o irmão Davi confessar um pecado. Outra coisa é o rei Davi. Porque, meus amados irmãos, Davi, ele tinha uma posição, ele era o rei, irmãos, ele estava no lugar mais alto, na posição mais alta de Israel, mas ele não quis saber, ele não quis saber do que as pessoas iam dizer, ele não quis saber da reputação, da fama, do reinado, não. A preocupação de Davi era, irmãos, com aquilo que ele tinha feito ao Senhor, com a ofensa que ele tinha feito ao Senhor. Como eu disse, irmão, uma coisa é o irmão Davi, outra coisa é o rei Davi. Por que eu estou dizendo isso? Porque parece, irmãos, que quanto mais alto Deus nos coloca, mais difícil é de confessar pecado, de reconhecer. Porque muitas das vezes a nossa preocupação é, irmãos, com a nossa reputação. O que as pessoas vão dizer? Eu vou perder minha credibilidade.
Mas como eu disse, Davi não quis saber de nada disso. Davi não estava preocupado, irmãos, com a opinião das pessoas, não. Ele estava preocupado, era com a ofensa que ele tinha cometido diante dos olhos de Deus, irmãos. E no Salmo 51 a gente vê, irmãos, ele falando coisas aqui que demonstram isso. Veja, irmãos, o que ele diz aqui no versículo de número 4. Contra ti, somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Veja, contra ti, Senhor, eu pequei, somente contra ti. Olha, irmãos, a preocupação de Davi era com o pecado que ele tinha cometido para com o seu Deus. Era com a ofensa que ele tinha cometido para com o seu Deus. Ele não estava preocupado com aquilo que as pessoas iam dizer a respeito dele, não, irmãos. Era com a ofensa que ele tinha cometido para com Deus. E certamente, irmãos, algo que perturbou Davi foi as palavras de Deus por intermédio do profeta. Porque quando o profeta Natan vai até ele, o profeta fala: eu te dei a casa do teu Senhor, as mulheres do teu Senhor, te dei o reinado de Israel e de Judá, te livrei das mãos dos teus inimigos. Se isso fosse pouco, eu te daria ainda mais. Mas ainda assim, Davi, tu fizestes o que era mal aos meus olhos, mandando matar Urias, o Eteu, ficando com a mulher dele. Meus amados irmãos, tira Davi, bota você. Já pensou Deus falando para ti? Eu te livrei da morte, eu te livrei da condenação, eu dei o meu único filho para morrer no teu lugar, eu perdoei os teus pecados, eu curei as tuas enfermidades, eu te libertei dos vícios. Se isso fosse pouco, eu te daria mais, mas ainda assim tu continua vivendo essa vida de pecado, de fingimento diante dos meus olhos. Já pensou Deus dizendo isso, irmãos? Então Davi, irmão, não estava preocupado com aquilo que as pessoas estavam dizendo. Contra ti, somente pequei. Lá no versículo de número 10, na verdade o 11, a Bíblia diz assim: não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo, torna-me a dar a alegria das tua salvação. Veja os pedidos de Davi, irmão, a oração de Davi. Davi, irmão, não estava, como eu disse, irmãos, aqui preocupado com o reinado, preocupado com a reputação, preocupado com a riqueza. Nada disso era a preocupação de Davi. A preocupação de Davi era não perder a presença de Deus, era, irmão, ter o Espírito Santo retirado dele, era, meus amados irmãos, voltar a se alegrar na presença do Senhor. Essa eram as preocupações de Davi. Irmão, como as coisas seriam diferentes, irmãos, se as nossas preocupações fossem essas. Se a nossa preocupação fosse em honrar a Deus, em agradar a Deus, ao invés de querer, irmão, manter uma aparência para as pessoas. Porque muitas das vezes, irmãos, a preocupação maior é essa, irmãos, é de manter a aparência. Mas a preocupação de Davi não era essa. A preocupação de Davi, irmãos, era não perder a presença de Deus. Porque quem vive uma vida de hipocrisia, irmão, não pode ter comunhão com Deus. A preocupação de Davi, irmãos, era perder o Espírito Santo, era de voltar a ter a alegria que um dia ele tinha. Lembra dele dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi perdeu, irmão, porque, meus amados irmãos, um verdadeiro crente não tem alegria no pecado, não tem. Se está no pecado, se está se alegrando, se não está sentindo o Espírito Santo te apertando, te impulsionando a confessar, se está agradável, aí nessa situação, eu quero te dizer, tu não nasceu de novo, tu não é crente, tu continua caminhando para o inferno. Porque um verdadeiro
crente, a Bíblia diz: o nascido de Deus não permanece no pecado, porque a semente de Deus está nele, por isso não pode pecar. Meus amados irmãos, o incrédulo pode pregar bem, o incrédulo pode cantar louvores bem, pode tocar bem, mas o incrédulo, irmão, jamais vai continuar no pecado alegre, feliz, como se nada tivesse acontecendo, jamais. Um verdadeiro crente, irmãos, meus amados irmãos, na verdade o verdadeiro crente não pode viver no pecado. Meus amados irmãos, um verdadeiro crente, ele pode cometer coisas terríveis, pode. Ele está sujeito. Mas permanecer nessas coisas, não. Não, porque como Davi disse, a tua mão pesava sobre mim dia e noite. Davi diz aqui: torna-me a dar a alegria da salvação. Ele tinha perdido a alegria, irmãos. Um verdadeiro crente não tem alegria no pecado, não tem. E meus amados irmãos, Davi foi perdoado. Como eu disse até ontem aqui na vigília, irmãos, Davi passou 7 dias chorando, sem comer, mas no 7º dia ele ouviu que a criança havia morrido. Então ele lavou o rosto, mudou as vestes, foi para a casa do Senhor e adorou o nome do Senhor. Mas, meus amados irmãos, aqui a Bíblia mostra claramente, irmãos, que a preocupação de Davi não era com a fama, com a reputação, era com aquilo que o Senhor estava achando, irmãos. Lá no versículo de número 13, depois que ele fala, né, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lança fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo, torna-me a dar a alegria da tua salvação e sustém-me como espírito voluntário. Aí no 13 ele diz: então, ou seja, depois disso, ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Veja, irmãos, como alguém que é sincero faz. Alguém que é sincero, que é verdadeiro, que não vive uma vida de hipocrisia. Ele primeiro quer se consertar, para depois ele ir falar aos pecadores, pregar aos pecadores. Porque a grande verdade, irmãos, é que aquele que vive uma vida de hipocrisia, ele não está com essa preocupação. Ele prega no pecado mesmo, irmão. E dá para pregar no pecado. Dá para ensinar, dá para cantar, como eu disse, dá para enganar, irmão. Dá para usar artimanhas humanas para ludibriar. Dá. Mas o verdadeiro adorador, o verdadeiro crente, alguém que é sincero na presença de Deus, ele primeiro confessa, ele primeiro se conserta, ele passa pela disciplina de Deus e depois ele prega aos pecadores. Ele não quer pregar no pecado, não, ele não quer. Ele faz como Davi, irmão. Ele pede a Deus para consertar ele, para limpar ele, para ajeitar ele, e depois ele vai ensinar os transgressores os seus caminhos e os pecadores se converterão. E isso vale não só para pregação, vale para o louvor, vale para qualquer outra coisa, irmão. Ele primeiro quer consertar a sua vida, para depois, irmão, fazer aquilo que Deus lhe chamou para fazer. É assim, irmãos, que um verdadeiro crente faz, irmãos. E ainda falando sobre essa questão, irmão, da vida de fingimento, um dos que mais combateu, irmãos, essa vida de fingimento foi Jesus. Jesus foi alguém, irmãos, que combateu esse modo de viver. Uma das pessoas que viviam, irmãos, dessa forma eram os fariseus. Essa palavra aqui que nós lemos no início era voltada para os fariseus. E os fariseus, irmãos, era alguém que vivia assim, irmãos, uma vida de fingimento, uma vida dupla.
E os fariseus, irmãos, são os maus exemplos, não são exemplos a ser seguidos. Jesus reprovou eles, combateu o modo de vida deles, irmãos. E lá em Mateus, capítulo de número 23, Jesus vai falar muitas coisas sobre os fariseus. Mas algumas coisas, irmãos, que Jesus fala ali, que me chama a atenção, que tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando aqui. Mateus 23, do versículo 3 e 4, diz assim, na verdade o 2, para nós entendermos melhor, a partir do 2, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Veja a vida dupla, irmãos. Os fariseus eram alguém que mandava as pessoas fazerem algo que eles mesmos não estavam fazendo, irmãos. Irmão, isso aqui é para mim também, que sou pregador, principalmente para mim. O pregador, irmãos, ele não pode, irmãos, ser alguém que diz como aquele ditado: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não, irmão. Isso não é para crente. O crente, irmãos, ele tem que viver o que prega e pregar o que vive. Eu não posso, irmão, mandar com que os irmãos vivam uma vida de sinceridade, abandone a vida dupla, a vida de fingimento, se eu mesmo estiver vivendo assim. Não, irmãos, o pregador tem que viver o que vive, pregar o que vive e viver o que prega. Assim é que agrada a Deus, irmão. E os fariseus eram alguém, irmãos, que viviam o contrário disso. Nós não podemos viver assim, irmãos. Mandar com que as pessoas façam algo que nós mesmos não estamos fazendo, irmãos. Não, irmãos. Até porque fica difícil das pessoas receberem, irmãos. Fica difícil, irmãos. Como é que eu vou dizer para você viver uma vida de santidade se você vê em mim alguém, irmãos, que não vive uma vida assim? Como é que as pessoas vão receber? O correto seria receber. Jesus está dizendo: faça o que eles dizem. Mas é difícil as pessoas receberem, irmãos. Não é isso, irmãos, que Deus quer de nós. Deus quer que a gente venha a ser alguém que prega o que vive, vive o que prega, irmão. E os fariseus eram o contrário disso. Eles mandavam as pessoas fazerem algo que eles mesmos não estavam fazendo. Outra coisa que eu vejo aqui, irmãos, os fariseus sendo reprovados por Jesus, no versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Veja, irmãos, como os fariseus viviam. Por fora, eles eram, irmãos, alguém que aparentava serem justos, aparentava serem obedientes, aparentavam ser alguém que honrava a Deus, mas o Deus que conhece o coração via que dentro deles estava como os sepulcros caiados, cheio de imundície, cheio, irmão, de coisas ruins. E meus amados irmãos, assim tem sido a vida de muitos. Exteriormente
estão vestidos como Deus manda na sua palavra. Roupa de mulher para mulher, roupa de homem para o homem, não adornadas exteriormente como a palavra de Deus manda. Mas, meus amados irmãos, eu quero dizer uma coisa: não é só isso, porque isso também os incrédulos conseguem fazer. O negócio é dentro, irmão. Por isso que a palavra de Deus, quando fala lá em Pedro acerca do adorno exterior, Pedro faz questão de dizer: o adorno dela não seja o exterior, como no frisado de cabelo, na compostura das vestes, no uso de joia, mas no interior, no coração manso, humilde, que é louvável diante de Deus. Meus amados irmãos, tem que ser as duas coisas, não pode ser só uma. Não pode apenas, irmão, viver uma vida de aparência, viver apenas uma vida, irmãos, mostrando exteriormente que obedece a essa doutrina, que obedece a Deus, mas dentro do coração está cheio de imundície que precisa ser retirado. E assim tem sido a vida de muitos do nosso meio. Exteriormente estão obedecendo a palavra de Deus, a sã doutrina, mas interiormente, dentro do coração, irmão, estão cheios de imundície, como Jesus disse aos fariseus. E Jesus não se agrada desse modo de viver, meu amado. Tem que ser as duas coisas, irmão. Tem que continuar vestindo como a Bíblia manda, distinção de traje tem, mas tem que tirar o orgulho, a soberba, a imoralidade, a sensualidade, tudo que não agrada a Deus tem que ser removido. Toda essa imundície, como Jesus diz, tem que ser tirado também, irmãos. Não pode ser apenas aparência. Porque Deus conhece o que está dentro, irmãos. Deus conhece o que está dentro. Tem outra passagem que Jesus reprova a vida de aparência e faz questão de mostrar, irmãos, que Ele conhece o que está dentro. Ele conhece a realidade. É lá no livro de Apocalipse, Jesus falando à igreja de Sardes. A igreja de, na verdade, irmãos, nas 7 igrejas do Apocalipse, Jesus, irmãos, Ele repete a mesma coisa para todas elas. E aquilo que Ele repete para todas elas é: eu conheço as tuas obras. Para todas as 7 igrejas Ele repete a mesma coisa: eu conheço as tuas obras. E, meus amados irmãos, a gente vê no livro do Apocalipse, nessas 7 igrejas, que muitas das vezes, irmãos, a igreja dizia ser uma coisa e Jesus dizia: não, você não é isso aí não, você é outra coisa. A igreja de Filadélfia, não, na igreja de Laodiceia, a igreja dizia que era rica, tinha enriquecido, de nada tinha falta, mas Jesus diz: não, você não é isso aí não, você é pobre, cega, desgraçado e nu. Tem uma delas, eu acho que é de Pérgamo, que dizia que era pobre, e Jesus diz: não, tu não é pobre não, tu é rica. E agora aqui para de Sardes, irmãos, ele diz assim para ela: tu tem fama de que vive, mas tu está morto. Ou seja, fama de que vive. As pessoas diziam que estava vivo, mas para Jesus, que conhece a realidade, estava morta. Meus amados, não é essa a realidade de alguns que estão aqui agora. Para muitos está vivo, para muitos está bem, para muitos continua sendo uma bênção, mas para Jesus não está sendo assim. Porque Jesus conhece a realidade, meu amado. Ele conhece as tuas obras. É como eu disse ontem aqui na vigília, irmão: o Senhor conhece as tuas obras. Não adianta fingir, não adianta se esconder. Davi diz no Salmo 139: se for para o mais profundo do abismo, Ele vai estar lá para ver.
subir no mais alto do céu, Ele também vai estar lá. Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Não adianta, meu irmão, fingir para Ele, porque Ele conhece as tuas obras. Ele sabe, meu amado, o que você está fazendo quando ninguém está perto. Ele conhece, meu amado, Ele vê as conversas do teu celular. Ele te contempla no teu ambiente de trabalho. Ele te contempla na faculdade, em casa com os teus pais. Quando ninguém está te vendo, Ele conhece as tuas obras. E não adianta, meu amado, continuar fingindo algo que você não é. Porque o Senhor está vendo tudo. E eu faço de novo a pergunta: vai ficar até quando assim? Fingindo ser alguém que você não é, fingindo que está vivo, sendo que você está morto espiritualmente. Isso daí, meu amado, é orgulho, é soberba. E a Bíblia diz que a soberba precede a queda. O orgulhoso não pede ajuda, o orgulhoso não confessa pecado, meu amado. Ele continua querendo manter a aparência e preferindo que as pessoas continuem falando que ele está bem, sendo que o Senhor que conhece ele verdadeiramente sabe que ele está mal. Fama de que vive, mas está morto. Será que não é essa a tua realidade aqui hoje, irmão? Há outros exemplos, irmãos, de alguém que vivia vida dupla, vida de fingimento. Há outros exemplos na Bíblia. Um deles, que é o mais conhecido talvez, é o exemplo de Ananias e Safira. Em Atos capítulo de número 5, a Bíblia diz que Ananias vendeu a propriedade que tinha, deu parte do dinheiro aos apóstolos e disse que tinha dado o dinheiro todo. E continuou vivendo, irmãos, ali, fingindo que tinha feito como os outros tinham feito. Porque o problema não era, irmãos, a quantidade, o valor que eles tinham dado. Se ele chegasse para Pedro e dissesse: ó, Pedro, vendi por tanto, mas eu estou dando aqui a metade, não teria problema nenhum. O problema, irmãos, foi a mentira. Foi querer aparentar ser alguém que eles não eram. E a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor revelou a Pedro o que estava acontecendo ali. E Pedro chegou para Ananias e perguntou: Ananias, foi por esse valor que tu vendeu a propriedade? E Ananias falou: foi. Aí Pedro fala: Satanás encheu o teu coração para que tu mentistes ao Espírito Santo. Tu não mentistes a homens, mas a Deus. E por causa disso, Ananias, eis aí a porta daqueles que te levarão. E a Bíblia diz que o juízo de Deus veio sobre Ananias, e ele morreu, e imediatamente, irmãos, foi sepultado. Pouco mais chegou Safira, sua mulher, e o apóstolo Pedro pergunta para ela, irmãos. Eu vejo, irmãos, a pergunta dele, irmãos, como sendo uma chance, irmãos, que Deus estava dando para ela confessar, para ela dizer a verdade. Mas não, continuou mentindo. E ele perguntou a ela: foi por esse valor mesmo que vocês venderam? E ela disse: foi. E aí a Bíblia diz, irmãos, que Pedro fala
Eis aí a porta daqueles que levaram o teu marido e te levarão também a ti. E a Bíblia diz, irmãos, que ela morreu e foi sepultada. E meus amados irmãos, em cima desse exemplo de Ananias e Safira, nós podemos aqui extrair, irmãos, algo, irmãos, que eu quero dizer aqui, irmãos, em nome de Jesus, escute a voz de Deus. Em nome de Jesus, você que está vivendo uma vida assim, escute o que Deus está falando, para o seu próprio bem. Porque eu sinto de dizer, irmãos, que assim como aconteceu com Ananias e Safira, a primeira coisa que eu vejo aqui que aconteceu, que vai acontecer também com aqueles que não se arrependerem, não confessarem, não abandonarem, o seu pecado vai ser exposto. Se você não confessar, Deus vai revelar, vai mostrar, vai expor, para que você se arrependa. A gente conversa muito, né, sobre questão de como era a igreja de antigamente. E antigamente era comum acontecer de pessoas que estavam no pecado, irmãos, fingindo que está tudo bem, Deus usar alguém para revelar e expor. E às vezes a gente até diz, né, não, mas é errado envergonhar o irmão. Há casos e casos, irmãos. E está aqui um exemplo bíblico. Pedro poderia ter chamado a Ananias no canto, ter falado, mas não, falou publicamente. A Bíblia vai dizer até o motivo pelo qual isso aconteceu. A Bíblia diz que o temor do Senhor veio sobre todos aqueles que contemplaram, e está precisando acontecer isso no nosso meio, para que o temor do Senhor atende nos corações, para que as pessoas possam levar a sério as coisas do Senhor. Que pode ter certeza, meu amado, se não confessar, Deus vai expor, de um jeito ou de outro. Se vai ser por intermédio de um dom, não sei, se vai ser pego no flagrante, não sei como é que vai ser, mas uma coisa é certa, Deus vai trazer à tona. Ninguém vive na mentira por muito tempo, no fingimento por muito tempo. O diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. E Deus vai trazer à tona. Então é melhor ouvir a voz do Senhor e confessar. É melhor, irmãos. E a segunda coisa que eu aprendo aqui com Ananias e Safira, o juízo de Deus, irmãos. Irmãos, às vezes a gente está tratando Deus como essas igrejas falsas aí tratam Ele, irmãos. Eu costumava dizer muito lá na Assembleia onde eu era, a visão que vocês têm de Deus é um Deus que vocês viram o boné dele para trás e toca na mão dele assim. Mas esse daí não é o Deus da Bíblia não, irmãos. Eu quero dizer uma coisa aqui, para que haja temor do Senhor nesse lugar. O nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus amoroso, é um Deus que perdoa, mas Ele também é um Deus que mata, é um Deus que abrevia a vida. Se, meu amado irmão, você continuar vivendo uma vida de pecado, de hipocrisia, eu quero te dizer uma coisa, os teus dias podem ser abreviados na terra. Porque o nosso Deus é um Deus que é bom, mas Ele também é um Deus que pune. Lembra do texto da ceia? Por causa disso, há muitos que estão fracos, doentes e outros que dormem. Crente teve a vida abreviada na igreja de Corinto, porque não estava querendo se arrepender da maneira que estavam vivendo.
do pecado que estavam cometendo. Não pague para ver, meu amado. Em nome de Jesus, não pague para ver. Depois vai dizer, foi um acidente, uma bala perdida, uma enfermidade. Mas muitas das vezes, irmãos, é juízo de Deus, porque não quis se arrepender do pecado. Outro exemplo de pessoa que viveu uma vida de fingimento, de hipocrisia, que me veio à mente, uma vida dupla, na verdade, né? O exemplo de Naamã. A Bíblia diz, irmão, que Naamã era comandante do exército, né? A Bíblia diz que por intermédio dele, Deus deu um grande livramento lá ao povo dele. E Naamã era respeitado. Naamã, irmãos, era valoroso. A Bíblia diz que ele era respeitado por conta desse acontecimento. Naamã era soldado, era valente. Mas a Bíblia diz, irmãos, que porém Naamã era leproso. E eu estava meditando nisso, irmãos. Quando Naamã estava nas batalhas, com armadura, guerreando, todo mundo via Naamã como um soldado valente, um soldado destemido, um soldado que era poderoso. Mas quando Naamã chegava em casa e tirava a armadura, os da casa de Naamã viam a lepra. Os da casa de Naamã viam aquilo que as pessoas lá fora não viam. A menina que trabalhava para Naamã, na casa dele, falou, né? Se ele fosse lá no profeta, o profeta ia ajudar ele. Os da casa de Naamã via, irmãos, Naamã sem aquela armadura que ele estava. E trazendo uma aplicação, irmãos, para isso que eu estou falando aqui. Muitas das vezes, meus amados irmãos, as pessoas veem aqueles que estão numa posição elevada, de destaque, como sendo alguém que é uma bênção, um homem valente e destemido. Mas muitas das vezes, irmãos, os que estão dentro de casa vê aquilo que os outros que estão fora não veem. Porque há, irmão, sim, a possibilidade de eu ser uma bênção aqui como pregador, mas ser um mau esposo, ser um mau pai. Há a possibilidade, irmão, de eu estar aqui diante dos irmãos, sendo alguém que aos olhos dos irmãos é uma bênção, mas quando chegar na minha casa está se comportando como um incrédulo. Há sim a possibilidade de eu estar aqui louvando a Deus, e quando chegar na minha casa está escutando música do mundo, eu estar falando as coisas de Deus aqui, e quando chegar na minha casa está falando palavrão. Há a possibilidade sim de viver essa vida dupla. Meus amados irmãos, há muitos jovens que aos nossos olhos são uma bênção, mas quando a gente conversa com os pais, a gente vê que não é essa bênção toda que a gente pensava que era, irmãos. Porque está muito ativo nas coisas de Deus na igreja, está, mas muitas das vezes em casa está desrespeitando os pais. Em casa está levantando a voz para os pais. Em casa está querendo viver de maneira independente, sem estar dizendo ao pai para onde vai, que hora vai chegar,
desrespeitando, desonrando, irmãos. Há muitos maridos que aos olhos das pessoas são uma bênção, mas em casa estão maltratando as suas esposas. Há muitos pais que são uma bênção aos olhos das pessoas, mas em casa maltratam os filhos, são maus exemplos para os filhos. Tem até uma história, irmãos, que diz, né? Tinha um menino que chegou a mãe dele e falou: mãe, vamos morar na igreja, mãe. A mãe dele: que conversa é essa, menino? Morar na igreja? É, mãe, porque aqui o papai é tão bom. Aí quando chegava em casa se transformava, irmãos, e há muitos que têm vivido assim. Quem conhece de verdade é aqueles que convivem em casa. Porque há a possibilidade, irmão, de muitos irmãos estarem vivendo uma vida assim, irmãos. Que aos olhos das pessoas ser um soldado valente como Naamã, mas quando chegar em casa que tira a armadura é leproso. Mas isso não agrada a Deus, irmãos. Não é isso que Deus quer de nós. Não é isso que Deus quer de nós. Para encerrar, me veio à mente a parábola das 10 virgens, onde a Bíblia diz que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. E elas estavam indo ao casamento. E a Bíblia diz, irmãos, que 5 tinham azeite da sua lamparina e 5 não. A diferença entre elas era apenas nisso, o azeite. Elas estavam trajadas iguais, estavam indo para o mesmo lugar, eram tão parecidas, irmãos, que quando as 5 prudentes dormiam, as 5 loucas dormiram também. Só que a Bíblia diz que à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. E a Bíblia diz que aquelas que estavam preparadas foi que entraram para as bodas. 5, irmãos, pareciam com as outras que estavam preparadas. Aparentemente, olhando de maneira superficial, não havia diferença entre elas. Mas no dia que o noivo apareceu, foi revelado que 5 estavam preparadas e 5 não estavam. E essas virgens, irmãos, elas representam a igreja visível. E olhando aqui de maneira superficial, está todo mundo bem, está todo mundo igual, todo mundo é crente, todo mundo está servindo a Deus como Deus quer. Mas o Senhor, o noivo, Ele sabe, irmãos, quem tem azeite na lamparina e quem não tem. E no dia que Ele voltar, vai ser revelado quem estava realmente preparado, servindo a Ele como Ele queria, e quem era só a aparência. Meu amado, quem viveu só de aparência não vai entrar para as bodas. Só vai entrar para as bodas aquele que tinha azeite na lamparina, aquele que tinha o Espírito Santo, aquele que nasceu de novo. Quem viveu apenas de aparência, quem apenas parecia ser crente, não vai entrar. Só vai entrar aqueles que verdadeiramente tinham azeite na lamparina. Meus irmãos, tudo que eu falei aqui, irmãos, certamente, como eu disse no início,
É porque há muitos que estão no nosso meio, que estão vivendo assim. Vivendo essa vida de fingimento, essa vida dupla, essa vida de hipocrisia, irmãos. E como eu disse, irmãos, para mim seria muito mais fácil eu pregar aqui sobre poder, sobre dons, estimular os irmãos. Quem não é batizado com o Espírito Santo vem para cá para frente. Eu amo fazer isso. Mas eu quero ser fiel naquilo que Deus colocou no meu coração. Ainda que não haja muito barulho, muita euforia, mas a coisa precisa ser tratada para que de fato, irmão, Deus possa fazer aquilo que Ele quer fazer. Então, meu amado irmão, em nome de Jesus, se arrependa. Se você está vivendo uma vida assim, se arrependa. Peça perdão a Deus. Não queira sustentar, irmãos, essa capa, essa vida de fingimento, apenas preocupado com o que as pessoas vão dizer. Se arrependa, confesse, abandone. Se for preciso, passe pela disciplina. E depois levante a cabeça e continue a fazer o que Deus quer. Mas não continue fazendo o pecado nessa vida de fingimento. Não continue, irmãos. Há muitos irmãos da nossa igreja que eu admiro. Admiro não pelo pecado que cometeram, mas admiro, irmãos, pelo o que fizeram depois que cometeram. Que não procuraram fingir, ocultar, mas confessaram. Passaram pela disciplina, levantaram a cabeça e hoje estamos aí, irmãos, fazendo a obra de Deus. O que Deus não quer, irmãos, o que Deus não se agrada, irmãos, é dessa hipocrisia, irmão, dessa mentira, dessa vida fingida, de continuar fazendo as coisas do Senhor dessa maneira, irmãos. Isso aí Deus não se agrada. Então, em nome de Jesus, irmão, se Deus falou com você, se você tem desonrado seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, você tem dado mau testemunho no trabalho, na faculdade, no colégio, ter vivido essa vida dupla, irmãos, em nome de Jesus, se arrependa hoje, para que Deus possa operar na tua vida e no nosso meio. Vamos ficar de pé.